Olá, seja bem-vindo ao Câmera Aberta. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da história. Entre os sintomas da doença estão o pessimismo, a tristeza e o desânimo. A Organização Mundial da Saúde trabalha com o lema Let's Talk para que pessoas falem abertamente sobre transtorno. Então, vamos conversar? Eu comecei a me sentir de fato no fundo do poço. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de sair dali. Porque quando você está com depressão, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue. Mas eu sempre digo que depressão não é exatamente fraqueza. Eu digo que, na verdade, muitas pessoas que têm depressão é porque elas tentaram segurar tudo sozinhas. Aí chega uma hora que o castelo de cartas desaba em cima da gente. Eu estava tentando segurar tudo sozinha e no fim das contas eu não consegui. Ainda mais porque eu era muito nova, não tinha aquela maturidade para lidar com esse tipo de problema. E aí eu tive a decisão de procurar ajuda, mas foi algo que eu demorei para aceitar e perceber também. Fui até um psicólogo e esse psicólogo disse, olha, de fato ela tem depressão e eu vou ter que encaminhar para o psiquiatra. E a gente já vai, pensando, nossa, eu tô louca, tem algum problema muito sério comigo, porque, nossa, eu tô indo pro psiquiatra, mas não é nada disso. As pessoas precisam entender que a psiquiatria não trata de doidos. Não tem nada disso. Quando finalmente eu percebi que estava curada, foi um alívio muito grande. Foi um peso na consciência que sumiu. A minha vida melhorou muito depois que me tratei. E é isso que eu quero pedir muito às pessoas que vão me assistir aqui. Que elas procurem ajuda, porque sim, há luz no fim do túnel. Sim, é possível vencer a depressão. Sim, é possível mudar de vida. Não deixe ninguém falar que você é fraco. Não deixe ninguém falar que você não pode, que você não consegue. Sim, você consegue. Procure ajuda. Não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, você foi forte e corajoso o suficiente para falar, eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. E nós conversamos sobre saúde mental do pós-graduando com Robson da Cruz Nascimento. Psicólogo formado pela UFMG e hoje pesquisador na PUC São Paulo, Robson fala sobre as diferenças entre os estudos na graduação e na pós, o nível de cobrança durante o mestrado, por exemplo, e algumas doenças que os alunos podem desenvolver durante o tempo em que realizam uma pesquisa. Dificuldades que os pós-graduandos de mestrado e doutorado enfrentam durante os 2 anos de mestrado ou os 4 anos de doutorado são inúmeras, seria impossível nomeá-las todas aqui, e a gente pode elencar um conjunto assim, mais geral para pensar. O primeiro talvez seja a transição graduação pós-graduação. A transição pós-graduação ela se dá de maneira, vamos dizer, um tanto brusca, tendo em vista a vida que você leva na graduação e a vida que você vai levar na pós-graduação. Então, por exemplo, se a gente pensar que o principal objeto, o principal produto do trabalho da pós-graduação é um projeto escrito, é uma dissertação, uma tese, na graduação a escrita não te define, ela não é o foco da graduação. Embora ela faça parte, ela seja importante, obviamente, ela não vai te definir totalmente a sua identidade enquanto estudante. No doutorado e no mestrado, do dia para a noite, a escrita se torna automaticamente aquilo que vai te definir. Essa, vamos dizer, talvez seja uma das maiores dificuldades que o pós-graduando enfrenta. Centralizar a escrita, lidar com a escrita como algo central na sua vida. Uma segunda dificuldade seria a discrepância entre a expectativa que um aluno de graduação tem com a pós-graduação e a concretude com que é o cotidiano da pós-graduação. Sobre isso eu diria que a maior dificuldade é lidar com a pós-graduação como um trabalho, porque é isso que ela é. A pós-graduação é um trabalho. E a expectativa que o aluno de graduação tem na pós-graduação é de algo um tanto abstrato. E a gente vai ver que no cotidiano, os pós-graduandos que não sofrem tanto com a vida acadêmica é aqueles que assumem o cotidiano do mestrado e doutorado como um trabalho. Ele tem que acordar, ele tem que fazer a pesquisa dele, ele tem que escrever, ele tem que participar de atividades.
bloqueio da escrita entre pós-graduandos é um sintoma comum, né? A ideia de bloqueio da escrita é um nome muito genérico para uma série de sintomas que o aluno tem para dificuldades para escrever. Então, por exemplo, ansiedade para escrever, travamento para escrever e outros sintomas psicológicos aí para escrever. O que a gente pode dizer é o seguinte: as pesquisas sobre comportamento de escrita e teoria da composição mostram algo muito interessante, é um pouco triste, mas interessante, que é o fato de que escritores acadêmicos são os escritores que mais sofrem com a escrita. Por quê? Porque são os escritores, e aí a gente tem que pensar uma série de divisões. Então, por exemplo, escritores de humanas e sociais lidam com a escrita de maneira muito diferente do que escritores de ciências naturais, exatas, biológicas lidam. Porque os escritores de humanas, e são as pessoas que mais sofrem, escritores e escritoras que mais sofrem com a escrita, eles lidam com a escrita como algo que eles já deveriam ter adquirido. Eles pensam que eles já deveriam saber escrever. Então, por exemplo, eu atendo, nos últimos 9 anos, eu trabalho no meu consultório, exclusivamente quase, com alunos de mestrado e doutorado, principalmente com problemas da escrita durante esse processo. 90% deles, e 90% também isso em termos de amostras de pesquisas que analisam isso, acreditam que eles já deveriam saber escrever bem o trabalho deles. Outra questão é que escritores e escritoras acadêmicos, dentre os diferentes tipos de escritores de diferentes gêneros literários, são os escritores que mais têm regras rígidas sobre o que é escrever. Então são pessoas que acreditam veementemente que há uma maneira certa de escrever, que obviamente não é aquela que ele possui. Então ele sempre tem um escritor, uma escritora imaginário que ele quer se tornar, que não é ele. E ele sempre pensa, por exemplo, que a maneira certa de escrever é aquela no qual a primeira versão do seu texto já vai estar perfeita. Essa é uma crença muito comum. Uma outra crença super comum é: eu preciso de grandes blocos de tempo para escrever, que é outra crença que produz muitos danos. Então, assim, você tem uma série de crenças que escritores acadêmicos seguem, que são extremamente danosas, que tradicionalmente escritores de ficção, por exemplo, não seguem tanto. E que tem um elemento bastante interessante em termos de prática escrita, que escritores acadêmicos creem mais na escrita como algo natural do que escritores, por exemplo, de ficção. Geralmente, escritores de ficção pensam a escrita como um trabalho a ser aprendido. Eles aprendem que escrever é uma prática que eles têm que adquirir como um hábito cotidiano. E mais do que isso, são escritores que aprendem a desenvolver técnicas e estratégias individuais e também a partir de outros escritores. Escritores de ficção são extremamente curiosos como outros escritores escrevem e escritoras. O que não acontece no caso das humanas. A gente privatiza muito o processo de escrever. Ninguém sabe como a gente não sabe como o nosso orientador escreve. A gente não sabe como os escritores que a gente admira nos nossos campos de estudo escrevem. A gente quase que assume que o livro ou o artigo que a gente está lendo foi escrito daquela forma como foi escrito. A gente tem pouquíssimos dados ainda sobre incidência de psicopatologia na população acadêmica da pós-graduação no Brasil. Mas, sim, os dados internacionais são absurdamente assustadores. Você prevê que um aluno de mestrado e doutorado, ele tem 70% de chance de ter algum transtorno psicológico durante essa fase. Silêncio aumenta sofrimento. E o ambiente da pós-graduação, ele silencia muito o sofrimento dele. Isso assusta muito porque, se a gente pensar, por exemplo, nas ciências humanas, era o lugar onde deveria se expor, mas isso é um lugar que também não se expõe. Parece que há um certo controle da linguagem para não se falar. Se fala do sofrimento, mas ao mesmo tempo tem um abafamento, principalmente dos casos mais graves. Eu atendo casos muito graves, eu atendo tentativa de suicídio durante a pós-graduação e etc. E aqui vem um dado também grave. A maioria das pessoas que adquirem, que tem algum diagnóstico psiquiátrico durante a pós-graduação, esse foi o primeiro diagnóstico psiquiátrico da vida dela.
Ou seja, foi durante a pós-graduação. Isso significa que só a pós-graduação foi responsável por isso? Obviamente que não. A gente tem que ver a história de vida da pessoa, eventos traumáticos, etc. Mas parece que há um indício aí de que é um ambiente que produz psicopatologia. Motivos são vários, mas um bem específico do ambiente da pós-graduação. O senso diário de incompletude do dia. A pós-graduação, como ela funciona, é a vida acadêmica, a pós-graduação especificamente, ela produz muito um senso que você nunca terminou as tarefas que você tinha que ter terminado naquele dia. Então, em entrevistas, na minha pesquisa agora recente, com alunos de pós-graduação e com professores, e a literatura sobre o tema também mostra isso, que comparado com profissionais de, por exemplo, um psicólogo acadêmico, comparado com um psicólogo da prática clínica, eles vão ter níveis de satisfação muito diferentes com o trabalho, porque o psicólogo da prática clínica, por exemplo, ele sempre acaba o dia dele com um certo senso que o dia dele acabou. Ele executou tarefas que tiveram começo, meio e fim. O acadêmico geralmente não tem essa sensação, especialmente no momento atual, nas últimas 2 décadas da pós-graduação brasileira, onde a ideia onde o aumento, a exigência de produção aumentou bastante. Em termos gerais, eu diria que a resposta sim. 2 anos é suficiente, 4 anos é suficiente. Agora, o problema é a rigidez desses prazos. A gente pensa, às vezes, que talvez, e aí se a gente for pensar, o problema é se a gente for pensar em termos históricos. Se a gente for pensar em termos históricos, diminuiu o tempo. A cobrança pelo tempo e a rigidez com o tempo se tornou maior. E esse é um problema, com certeza. Se a gente pegar na história das ciências humanas, por exemplo, grandes teses que viraram grandes livros foram escritos em um período de tempo muito grande. Se você pegar a tese do Lévi-Strauss, demorou mais de 10 anos. Se você pegar a tese de outros grandes nomes, demoraram mais tempo. Então eu acho que a questão do tempo ela deveria ser sim pensada. Eu acho que ela é suficiente, mas isso vai implicar na qualidade do trabalho, entre outros elementos, obviamente. Por exemplo, um estudo de caso que aparece na minha pesquisa é um estudante, né, de uma grande universidade brasileira, um estudante bem sucedido desde a iniciação científica, no mestrado e no doutorado dele. Ele estava fazendo uma pesquisa, a pesquisa ele não teve nenhum problema de bloqueio da escrita, de críticas, não, ele estava sendo elogiado, a pesquisa dele estava andando muito bem, só que faltando 2 meses para terminar o prazo, ele faltava 2 capítulos, começou uma pressão muito grande, e ameaças da instituição, e etc. E aí, adquiriu um quadro de ansiedade ali generalizada, e tem 2 anos que ele está tentando terminar, ele está para ser jubilado, e com um trabalho muito importante, reconhecido inclusive internacionalmente. Assim, a banca dele teve pessoas de fora do país que estavam muito interessados no trabalho. Então, com mais 3, 4 meses além do prazo, muito provavelmente ele teria terminado sem nenhum problema. Acho que o momento de procurar ajuda psicológica é o momento no qual você perceber que o seu cotidiano não está funcionando da maneira como deveria estar funcionando. Que você estiver experimentando estados psicológicos que te impedem de dormir, de se relacionar com as pessoas. Se você perceber que seu cotidiano não tem uma lógica mínima de funcionamento como tinha no passado. E um grande problema, né? Estudantes de mestrado e doutorado, geralmente a impressão que eu tenho nessa pesquisa atual é que eles procuram a ajuda psicológica quando o quadro deles já está muito avançado. E uma hipótese que eu estou desenvolvendo a partir da entrevista com eles é que isso acontece porque há uma resistência a assumir que eles estão sofrendo com algo que era supostamente para eles não estarem sofrendo, que é com a vida acadêmica. Então há um senso que seria uma fraqueza muito grande isso acontecer com eles. E assim, eu acho que o ambiente da pós-graduação, a organização social da pós-graduação, ela é responsável por isso em grande medida, né? De alguma forma ela sinaliza para esses alunos que é fraqueza não dar conta de fazer aquele trabalho. A própria ideia de desistência. Muitas pessoas às vezes me procuram e elas decidem desistir da pós-graduação. E isso não necessariamente significa fracasso. Porque, como tudo na vida, às vezes a gente tem que desistir, a gente tem que desistir às vezes
e relações abusivas. A gente tem que desistir, às vezes, de um trabalho que não tem relação com a gente. Elas podem descobrir no meio do mestrado que não era aquilo que elas queriam. Então, a ideia de desistência, ela é silenciada na pós-graduação, enquanto em outros âmbitos da vida ela é, inclusive, incentivada. Eu acho que a graduação, né, para quem está na graduação e está pensando em ir para pós-graduação, porque às vezes, né, a minha fala ela parece um pouco pessimista, né, ela assusta, mas não é essa a função. Eu acho que a função é, primeiro, conhecer o máximo possível o cotidiano da pós-graduação já. Se envolver em atividades, procurar conhecer estudantes que estão na pós-graduação. Eu acho que isso é um fator especial. Segundo, outro fator que eu acho que facilita essa transição, tornar a escrita como algo a ser desenvolvido. Alunos que têm o comportamento de escrever mais desenvolvido na pós-graduação, eles têm no mínimo 50% de chance de sofrer muito menos e sentir muito mais prazer. E mais do que isso, a principal mensagem que eu dou é: a pós-graduação não deve ser vista como um lugar tão superior como as pessoas colocam. Ela é um trabalho muito importante. A pós-graduação é um lugar muito importante, que produz coisas muito importantes, precisa ser desenvolvida. Mas acho que o grande sofrimento tem a ver com o fato de que as pessoas pensam a pós-graduação como um lugar socialmente muito superior aos outros. E isso acaba produzindo muita frustração quando a gente entra lá e descobre que é um lugar importante, mas é um trabalho. Acho que essa é a principal mensagem que eu passaria. Essa, inclusive, é a condição para você conseguir fazer um bom trabalho lá. Se você me perguntar quem que é o aluno saudável na pós-graduação, é o que assumiu que aquilo ali é um trabalho e ele precisa executar tarefas diárias como se ele tivesse em outros trabalhos. Você conhece alguém que não sai do celular? Que chega em casa e vai direto para o computador? Jogos, redes sociais, seriados, são muitos os atrativos, não é mesmo? Mas os especialistas alertam, é preciso ter limite ao consumir esses produtos. A dependência tecnológica é um transtorno, construto novo, né, que a gente está estudando agora, recentemente. Então, a gente ainda não sabe direito as causas que levam a esse transtorno. Tem alguns fatores de personalidade e doenças que predispõem às dependências. As dependências tecnológicas também. Por exemplo, impulsividade, pessoas que são mais impulsivas, principalmente a dependência de internet, pessoas que têm ansiedade social de se relacionar com outras pessoas, então elas preferem o meio virtual. Isso tudo favorece o desenvolvimento da dependência. Chego do trabalho, aí eu jogo uma partida. Uma partida é uns 40 minutos, uma hora. Mas aí varia, normalmente uma, duas partidas, então 1h30. Tem o Clash Royale, que é de celular, então eu tô na rua, no ponto de ônibus, voltando para casa. Eu tô sempre jogando ele. Ele também eu devo gastar por dia uns 40 minutos, pelo menos, jogando. Final de semana a gente varia mais, né? Às vezes assim, fico mais em casa e tal, então eu mesclo com poucos jogos. Mas final de semana, quando eu fico em casa, é comum eu jogar a tarde inteira, assim, uns 5, 6 horas direto. É preocupante quando ele deixa de exercer outras atividades da vida dele, ou quando começa a diminuir o rendimento na escola ou no trabalho, quando ele deixa de encontrar com os amigos, com a família, né, em prol daquele comportamento de ficar ou no celular o tempo todo ou na internet o tempo todo. A gente começa a reconhecer os sinais quando a pessoa passa a ficar várias horas do dia e passa a reduzir as outras atividades que ela fazia antes. Os jogos já atrapalharam, sim, a relação com minha mãe, principalmente porque eu assim, tinha épocas que eu ficava muito estressado, então eu xingava muito, gritava e tal, aí minha mãe reclamou, ela também já reclamou reclamando que eu gastava tempo, que às vezes eu deveria estar estudando, jogando. Os pais, então, eles devem identificar que o filho está abandonando outras atividades e que ele fica muito nervoso ou muito ansioso quando os pais obrigam ele a ficar longe dessa tecnologia. Tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra, ou de preferência os dois, para orientar e para a gente tentar abordar, fazer um tratamento e uma prevenção de que isso piore também. Essas tecnologias, principalmente a tela do computador e do celular, estimulam o cérebro de uma forma que pode causar insônia e prejuízo da qualidade do sono.
Então, mesmo que a pessoa durma, o sono dela não tem a mesma qualidade de uma pessoa que não é dependente de tecnologia. Isso pode gerar cansaço ao longo do dia, dificuldade de concentração, prejuízo na memória. Tudo isso pode ser causado pelo excesso de uso da internet. A musicoterapia usa 3 elementos do som: o ritmo, a melodia e a harmonia para fins terapêuticos. O projeto Musicoterapia nos Distúrbios do Desenvolvimento contribui para melhorar o humor, o raciocínio e a concentração. Conheça mais sobre essa técnica. Vamos lá! Isso! A musicoterapia, ela é uma forma de se fazer um trabalho de atendimento terapêutico, de se visar a melhora da condição de saúde da pessoa por meio de experiências musicais. O projeto surgiu em 2011, a partir principalmente do contato com famílias que gostariam de receber o atendimento de musicoterapia para crianças com necessidades especiais. Em geral, a musicoterapia promove uma melhora da comunicação, melhora da linguagem, a melhora da interação social, melhora de aspectos cognitivos, de aspectos motores, enfim, todas as áreas de funcionamento humano podem ser beneficiadas através do trabalho da musicoterapia. Eu não tenho como mensurar como que o retorno que a musicoterapia deu para o Adriel em relação à atenção, a ele ficar mais calmo, ele ficar mais centrado no que ele faz no decorrer da vida escolar dele, da vida em casa, do comportamento dele. No geral, ele teve uma melhora muito grande. Aqui em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, nós somos o único serviço que oferece atendimento gratuito de musicoterapia à população com necessidades especiais. Aqui no caso desse projeto, crianças, adolescentes, adultos que tenham distúrbios do desenvolvimento. Para a pessoa poder participar do projeto Musicoterapia nos Distúrbios do Neurodesenvolvimento, inicialmente ela precisa fazer um cadastro. Então ela pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3409-7483 ou vir pessoalmente aqui no Laboratório de Musicoterapia preencher esse cadastro. A partir desse cadastro, essa pessoa automaticamente entra na nossa lista de espera e quando surge a vaga, a gente chama para fazer uma triagem. A partir dessa triagem, a gente avalia se seria mais indicado para essa pessoa um atendimento individual ou em grupo, de acordo com as necessidades. Então, para alguns pacientes, isso vai ser a questão da comunicação. Para outros pacientes, vão ser aspectos cognitivos. Para outros, aspectos motores. Então, para cada paciente, na verdade, a gente tem um perfil de trabalho diferenciado, um plano de trabalho diferenciado e, consequentemente, também objetivos terapêuticos sendo alcançados diferenciados para cada um. A UFMG tem 14 empresas juniores das mais diversas áreas do conhecimento. Apesar dessa diversidade, é fácil encontrar quem não saiba o que é e como funciona o MJ. E você, sabe o que é uma empresa desse tipo? Uma empresa júnior é uma organização sem fins lucrativos, formada exclusivamente por alunos da graduação. A gente tem aqui na UFMG, por exemplo, várias empresas juniores, cada uma com seu escopo, cada uma com seus projetos diferentes, seu portfólio. Tem a mesma qualidade de uma empresa sênior por um preço abaixo do preço de mercado. A gente tem o apoio dos professores, a gente tem o conhecimento todo fornecido pela universidade, então, sendo formado por alunos jovens também, são pessoas antenadas com o mercado atual. Dá mesmo a visão do que é trabalhar numa empresa, estar inserido no mercado de trabalho. Por que contratar uma empresa júnior?
a gente consegue desenvolver os alunos tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A ideia é realmente transformar a educação do país e formar profissionais mais capacitados, mais empreendedores. É uma oportunidade incrível de investir nos jovens do nosso país, eu diria. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o presépio Pipiripau foi reinaugurado no final de abril, depois de 5 anos sendo restaurado. Agora, ele já pode ser visitado no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. O presépio mistura cenas da vida de Cristo de um jeitinho bem mineiro. Um único motor toca 645 figuras, 45 cenas. É um processo de restauro complexo que envolveu uma pesquisa profunda, uma pesquisa de materiais, porque restauração não é consertar, não é trocar. Restauração, principalmente, é preservar a obra enquanto identidade, assinatura do artista. Aqui está preservado o que o seu Raimundo fez. Nós convivemos com a genialidade, né, do seu Raimundo, porque para nós ele foi um gênio. No século passado, ele já utilizava materiais reciclados, né? Coisa que nós não falávamos isso na época. Então foi um desafio trabalhar com papel, metal, madeira, plástico, conchas, água, né? E foi realmente um trabalho muito árduo, trabalhoso, mas muito prazeroso de conviver e devolver, principalmente a Belo Horizonte, essa obra que é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu nasci junto desse presépio do Pipiripau. O meu avô foi de uma felicidade muito grande em construir essa obra, porque juntando a religiosidade que existia na época, muito forte, ele construiu a história de Jesus, não só do nascimento, que o presépio do Natal é o nascimento de Jesus, ele constrói do nascimento até a ressurreição e junta tudo isso com a história da cidade. Eu estou muito emocionada, sabe, e agradecida, né, pela restauração que foi feita, a arte do meu pai. Quando ele trabalhava aqui no presépio, eu vinha todos os domingos, né, trazer um alimento para ele, ajudar ele em alguma coisa aí que necessitasse. Então as recordações que eu sinto do meu pai são muito grandes. Esse investimento foi feito através do Instituto Unimed Belo Horizonte, investimento em torno de R$560 mil, um investimento financeiro, mas como investimento em valor na nossa sociedade, na nossa cidade de Belo Horizonte, é um investimento de preço inestimável. O projeto do Pipiripau, ele faz parte da história da UFMG. E para nós é uma grata satisfação poder reinaugurá-lo, né, digamos assim, de trazê-lo ao seu pleno funcionamento, restaurado por uma equipe da própria universidade. Faz parte da cultura da nossa universidade, da cultura da cidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Esse foi o Câmera Aberta de hoje. A gente se vê em breve. Até lá!